Hoje vamos falar sobre o lançamento do Fedora Linux 42. Fique por aqui, porque não apenas este é um dos lançamentos Linux mais polidos do ano, mas também vem com um ar de guia do mochileiro das galáxias. Então, vamos dar uma olhada. Primeiro, para aqueles que são novos no Linux ou apenas explorando distros diferentes, o Fedora é uma das distribuições Linux mais respeitadas. É apoiado pela Red Hat, que é um grande nome no mundo de código aberto. O Fedora é conhecido por estar muito atualizado, estável, mais de ponta e super comunitário. Também não é uma versão simples. O Fedora vem em diferentes edições e SPIs projetadas para diferentes necessidades. Falaremos sobre elas daqui a pouco. Então, por que a versão 42 está recebendo tanta atenção? Bem, é uma referência divertida para o livro de ficção científica, O Guia do Mochileiro das Galáxias, onde 42 é a resposta para a vida, o universo e tudo mais. E o Fedora entrou nessa onda. Até as notas de lançamento são preenchidas com referências peculiares, chá, toalhas, naves espaciais e tudo. Mas o Fedora 42 é mais do que apenas divertido. Está repleto de algumas atualizações reais. O Fedora costuma tratar o GNOME como principal desktop e o KDE era mais uma opção lateral. Mas agora o KDE Plasma foi promovido a uma edição oficial. Se você preferir um desktop mais personalizável e chamativo, o KDE Plasma é para você. Você obtém belos efeitos, toneladas de configurações para ajustar e uma sensação de desktop mais tradicional. O Fedora KDE foi polido para brilhar neste lançamento e é tão estável e moderno quanto o GNOME. E isto é grande. O Fedora 42 inclui um spin do Cosmic. O que é isso? Cosmic é um novo ambiente de desktop feito pela System 76. Você sabe, as pessoas por trás do Popius? Está escrito inteiramente em Rust. Rust é uma linguagem de programação moderna e rápida. A versão Cosmic do Fedora 42 é limpa, moderna e focada na experiência do usuário. É super suave e visualmente atraente. Cosmic ainda é bastante novo, mas já parece muito promissor. Se você está procurando uma nova visão do desktop do Linux, vale a pena tentar. O antigo instalador do Fedora era funcional, mas vamos ser honestos, pode ser um pouco confuso, especialmente para iniciantes. O Fedora 42 apresenta uma nova interface do usuário do instalador simplificado. É mais limpo, mais fácil de usar e se concentra em apenas deixar você instalar primeiro e deixar você ajustar as coisas depois. Você não precisa tomar várias decisões antes mesmo de entrar no sistema. É rápido, é amigável e simplesmente funciona. Então, como você consegue o Fedora 42? Se você já está usando o Fedora 41 ou maior, pode simplesmente atualizar. É como fazer uma grande atualização e pronto, você está no Fedora 42. Certifique-se de que você salvou seu trabalho primeiro. Se você é novo no Fedora ou deseja começar, faça o download de um ISO e faça uma nova instalação. Você pode escolher entre a estação de trabalho, que é o GNOME, o clássico Fedora Desktop, o KDE Plasma Edition, agora oficialmente um carro-chefe, Cosmic, a novidade, Silverblue Keynote, o desktop imutável e outros pins como Cinnamon, XFCE, LXQT e muito mais. Basta pegar um pendrive, usar algo como Balena Etcher para gravar a ISO e você está pronto para instalar o Fedora no seu PC ou laptop. Agora vamos falar sobre um bug pequeno, mas irritante, no USB ao vivo do Fedora 42. Se você inicializar a partir da mídia ao vivo, como instalador, ele poderá adicionar uma entrada de inicialização ao seu firmware da UEFI, mesmo que você não instale o Fedora. O que isso significa? Isso significa que seu menu de inicialização pode mostrar uma entrada extra do Fedora, mesmo que o Fedora não esteja instalado. Não quebra nada, mas é irritante. Se você usa inicialização dupla com o Windows ou outra distro Linux, você poderá notar. Felizmente, há uma solução fácil. Apenas vá para a página de bugs comuns do Fedora para um guia passo a passo. E aqui está algo muito legal. O Fedora é construído por milhares de colaboradores em todo o mundo. Desenvolvedores, testadores, tradutores e designers trabalhando juntos para criar uma experiência de Linux de primeira linha. Então, toda vez que você usa o Fedora, está apoiando software de código aberto. E se você quiser se envolver, a comunidade é muito acolhedora. Você pode participar dos fóruns do Fedora, relatar bugs, ajudar nas traduções ou simplesmente entrar em suas salas de bate-papo e aprender. Este lançamento também marca um grande momento na história do Fedora. Matthew Miller, que liderou o projeto do Fedora por anos, está deixando o cargo de líder do projeto do Fedora. Ele está entregando o cargo para Jeff Spalletta, alguém que também faz parte do Fedora há muito tempo. Mas não se preocupe, Matthew não está saindo. Ele ainda estará na comunidade do Fedora, apenas em um papel diferente. Então você deve experimentar o Fedora 42?
Se você deseja uma distro Linux polida, estável e moderna, então sim. Se você gosta do GNOME ou KDE ou quer experimentar o Cosmic, definitivamente. Se você é novo no Linux e quer algo limpo e orientado para a comunidade, o Fedora é uma ótima opção. Pode não segurar sua mão tanto quanto algo como o Ubuntu, mas oferece a você uma experiência profissional de Linux que funciona. E é isso para o vídeo de hoje. Se você achou isso útil, dê o like, inscreva-se e toque o sino para não perder conteúdo sobre Linux. E nos diga nos comentários, você vai tentar o Fedora 42? Com qual ambiente de desktop você está mais animado? GNOME, KDE ou Cosmic? Obrigado por assistir e te vejo no próximo.